Bom, gente, então, boa noite a todos. É uma grande oportunidade para a nefrologia pediátrica de Brasília, essa, essas aulas, né? A gente ter esse contato melhor com o público e essa maneira de tirar dúvidas, né? De assuntos que geralmente são dúvidas de muitos profissionais, né? Dos pediatras, tanto do pediatra da atenção básica, pediatra das emergências, né? Então, a gente escolheu 4 temas para esse mês. E por que foi esse mês, né? Por que a gente escolheu? Porque essa semana a gente comemora o Dia da Nefrologia, o Dia do Nefrologista e o Dia Mundial do Rim. E o Dia Mundial do Rim vai ser na próxima quinta-feira. Sempre ele ocorre na segunda quinta-feira do mês de março de todos os anos, e cada ano existe uma temática que aborda várias faces das doenças renais, né? Tanto o cuidado com uma gestante, cuidado da mulher, cuidado da criança, prevenção, principalmente. Só que esse ano o tema vai ser sobre o cuidado do paciente com doença renal. Tanto o cuidado o autocuidado, né? A necessidade dele... Tá sem som? Tá ouvindo, Luísa? Tá? Mas tem alguém que não tá ouvindo. Tá com som, né? Então, assim, esse ano a gente está tendo a oportunidade de falar sobre o cuidado com o paciente, né? Então, o tema desse ano é Vivendo Bem com a Doença Renal. E até vamos ter uma aula na próxima quinta-feira com a doutora Kélia, que vai falar melhor sobre o tema desse ano, né? Para celebrar o Dia Mundial do Rim. Então, hoje a gente vai ter a primeira aula, né? Do curso de nefrologia, né? O simpósio de nefrologia pediátrica, com a aula da Luísa, sobre a abordagem da hematúria macroscópica. Na próxima quinta-feira, vamos ter a aula com a doutora Kélia, sobre o tema do Dia Mundial do Rim. No dia 18 de março, que é na quinta-feira da semana que vem, vamos ter aula sobre urgências no paciente nefrótico, com a doutora Isabel. E para finalizar, no dia 25 de março, né, na última quinta-feira do mês, vamos ter a aula sobre disfunção vesical, né? Quando pensar em disfunção vesical na infância. E aí, vocês fiquem à vontade, se tiverem dúvidas, vão escrevendo no chat. E também a gente aceita sugestões, né, para futuras aulas, né, se vocês tiverem interesse em discutir algum assunto específico. Então, a aula de hoje, que é a abordagem da hematúria macroscópica, ela vai ser apresentada por doutora Luísa Lemos Pimentel. Ela é formada em medicina pela Universidade de Brasília. Ela fez residência médica em pediatria e, posteriormente, em nefrologia pediátrica pela Universidade de São Paulo. E ela atua atualmente como nefropediatra no Hospital Universitário de Brasília e no Hospital da Criança de Brasília. Eu vou desligar aqui o áudio. E, Luísa, você pode começar quando se sentir tranquila aí para começar. Vocês estão conseguindo ver a apresentação de slides? Sim. Sim? Sim. Joia. Então, vamos lá. Eu queria começar, então, agradecendo a doutora Sheila, o doutor Denis e a sociedade pela oportunidade de a gente estar discutindo esse tema aqui hoje. E hoje nós vamos fazer realmente uma abordagem mais prática
da hematúria, de qual que é a propedêutica diagnóstica da hematúria macroscópica na pediatria. Então, a hematúria macroscópica ela é a presença de sangue na urina que seja visível a olho nu. E por sangue a gente quer dizer glóbulos vermelhos, hemácias. Ela vai se manifestar como uma alteração da coloração urinária, que pode ser desde uma cor rosa até vermelho vivo, e uma coloração mais escurecida, que os pacientes relatam como uma cor tipo chá ou Coca-Cola. E apesar de ter a mudança da cor da urina, a gente tem que lembrar os pacientes, porque é uma situação que causa muita ansiedade, tanto nos pais quanto nos pacientes, de que não necessariamente a coloração reflete o grau de sangramento, o grau de perda de hemácias na urina. Porque 1 ml de sangue é o suficiente para alterar a coloração de 1 litro de xixi. Mas toda hematúria macroscópica ela deve ser investigada. A incidência mundial aproximada, a gente estima que seja ao redor de 0,13%, então 1,3 crianças para cada 1,3 casos para cada 1.000 crianças. E é interessante observar que em até 36% dos casos, apesar de uma propedêutica diagnóstica completa, a etiologia da hematúria não é identificada. E isso é importante a gente conversar com os pais no diagnóstico também. A maioria das causas de hematúria macroscópica, as causas mais comuns, elas são causas benignas e são causas tratáveis. E algumas vezes a gente não vai conseguir achar a etiologia, mas a gente consegue descartar sinais de alarme, de fatores de risco para a doença renal crônica. Naqueles casos em que a etiologia é identificada, nós dividimos a origem da hematúria em glomerular e não glomerular. Dentro das causas não glomerulares, nós encontramos as principais, as causas mais frequentes de hematúria macroscópica pediátrica, que vão ser as infecções do trato urinário, sozinhas são responsáveis por 50% dos casos de hematúria macroscópica nas crianças, além de inflamação do períneo e trauma. Então, os processos etiológicos, eles podem acometer qualquer nível do trato geniturinário, incluindo os rins, o sistema coletor, a bexiga, a uretra e também o períneo. As doenças, as inflamações infecciosas, então, elas podem acometer quaisquer um desses níveis e pode ser devido a infecções tanto bacterianas quanto fúngicas ou virais, como é o caso da cistite hemorrágica por adenovírus. Além disso, a gente tem que lembrar que nós podemos ter também inflamações não infecciosas, causadas, por exemplo, por medicamentos, como é o caso das nefrites intersticiais agudas, por drogas, principalmente os anti-inflamatórios não esteroidais e os antibióticos, né, dentre eles a sulfa e as penicilinas, que são amplamente utilizadas na pediatria, e como é o caso da cistite hemorrágica causada pela ciclofosfamida. Além disso, malformações do trato urinário, que é o que a gente chama de CACUT, elas também podem provocar hematúria macroscópica, e aí principalmente as hidronefroses graves, as estenoses de Jupe importantes e as doenças renais policísticas, além de alterações metabólicas, como calciúria e hiperuricosúria, com ou sem nefrolitíase. Neoplasias em qualquer lugar desse nível também pode ser responsável por hematúria macroscópica, lembrando que a hematúria macro é uma das principais manifestações do nefroblastoma ou tumor de Wilms. Além disso, a gente também tem que pensar na possibilidade de acometimento secundário, metástase, por neoplasias que têm outro sítio, né, outro sítio original. Do ponto de vista vascular, nós temos como causa a realização de exercícios físicos extenuantes, a síndrome de quebra-nozes, as tromboses arteriais ou venosas e malformações arteriovenosas do rim, e também a hematúria associada à doença ou traço falciforme e as coagulopatias, entre elas principalmente as hemofilias. No grupo etiológico glomerular, nós temos as glomerulopatias primárias e as secundárias. Dentre as primárias, as mais frequentes em crianças são a nefropatia por IgA, vai ser a mais prevalente, seguida pela doença de Alport e a glomerulonefrite membranosa. Nas glomerulonefrites secundárias, elas podem ser secundárias a infecções, como as glomerulonefrites pós-infecciosas, dentre elas a principal em pediatria, que o pediatra geral vai pegar em pronto-socorro e ambulatório, é a pós-estreptocócica, mas também a glomerulonefrite associada à endocardite subaguda bacteriana, aquela secundária a doenças sistêmicas autoimunes, como lúpus e vasculites falcimunes, e também as glomerulopatias associadas às microangiopatias trombóticas, que podem ser primárias e podem ser secundárias, por exemplo, ao uso de medicações,
como é o caso da CHU associada à ciclosporina, por exemplo. Então, acontece que outros pigmentos também podem ser responsáveis pela alteração de coloração urinária e assim simular um quadro de hematúria, numa situação que a gente conhece como pseudematúria. Isso pode acontecer devido a pigmentos presentes em alimentos, como aqueles presentes na beterraba, nas blackberries, que seriam amora, mirtilo, e em alguns corantes de alimentos também. A gente já pegou quadro de pseudematúria por corante presente em algodão doce, por exemplo. Também nos pigmentos presentes em medicações, como aqueles encontrados na rifampicina e a cloroquina, e pigmentos associados, pigmentos de origem endógena, associadas a outras doenças, como, por exemplo, os pigmentos responsáveis pela porfiria, os pigmentos de ácido úrico eliminados em excesso, principalmente lá no recém-nascido, a gente pode ver a coloração da urina na fralda alterada, que vai fazer um diagnóstico diferencial com hematúria, e a própria bilirrubinúria. Além disso, a presença de M em outros pigmentos também pode dar essa coloração rosada na urina, sem que você tenha necessariamente a saída das hemácias e, portanto, de sangue nessa secreção. Por exemplo, o M presente na mioglobinúria, que pode ser eliminado dissociado de sangue em quadro de rabdomiólise, e o M presente nas hemoglobinas, nos casos de hemólise intravascular, que a gente também pode observar. Então, o primeiro passo na avaliação do paciente com hematúria macroscópica vai ser determinar se realmente a pigmentação é devido à presença de sangue na urina ou devido à presença de outro segmento. Então, o primeiro passo vai ser confirmar a hematúria. Para isso, dependendo do cenário que a gente tiver, de acordo com os recursos disponíveis, a gente pode ter acesso somente à fita urinária. O exame da fita urinária, esse que eu coloco aqui como exemplo no slide, ele vai demonstrar sangue conforme a fita for alterando a coloração para o verde. Isso porque ocorre uma reação de oxidação da fita urinária com o componente M, que pode estar presente na hemácia, no caso no sangue, pode estar presente na mioglobina ou na hemoglobina. Então, a gente vê que a fita reagente positiva pode indicar hematúria, hemoglobinúria ou mioglobinúria. Então, ela também não dá para a gente a confirmação da hematúria, vai ser apenas uma das hipóteses diagnósticas. Além disso, a presença de um pH muito alcalino ou a presença de outras substâncias oxidativas, como, por exemplo, peroxidases, que são produzidas por algumas bactérias que colonizam o trato urinário, e mesmo hipocloritos presentes em materiais de limpeza, às vezes sabonete íntimo que as pessoas usam para higienizar antes da coleta do exame, podem causar resultados falsos positivos. A fita urinária, no entanto, vai ser um exame com valor preditivo negativo muito bom. Então, quando ela é negativa, ela serve para excluir a hematúria, no nosso caso, a coloração devido à perda de sangue na urina. A gente só tem que atentar para a possibilidade de falso negativo, que pode acontecer quando a gente tem em alta quantidade substâncias redutoras na urina, sendo que dessas, a principal que a gente vai ver em pediatria é o excesso de vitamina C, de ácido ascórbico. E a gente está numa onda de muita reposição desnecessária de vitaminas, né, incluindo a vitamina C. Então, uma atenção especial tem que ser dado a esse fato. Agora, o exame complementar, que vai ser de baixo custo, mais amplamente disponível para a confirmação diagnóstica da hematúria, vai ser o nosso EAS. O EAS, ele compreende a pesquisa de elementos anormais no sedimento urinário e a realização de microscopia nesse sedimento. E ela, através da avaliação dessa microscopia e da sedimentoscopia, a gente já pode pegar dicas da origem da hematúria, se é uma hematúria de origem glomerular ou não glomerular. Então, no geral, nos casos de hematúria de origem glomerular, nós costumamos ter uma urina de um tom de coloração mais escura, que seria aquela urina de coloração do tipo chá ou Coca-Cola, com proteinúria significativa, e presença de cilindros hemáticos e dismorfismo eritrocitário. Os cilindros hemáticos, como é o caso do que está mostrado aqui do lado no slide, eles podem estar presentes quando presentes são patognomônicos da origem glomerular. E o dismorfismo eritrocitário seria a presença de mais do que 30% a 40% de eritrócitos dismórficos na urina, como está exemplificado aqui. Vocês veem que é uma célula que parece um anel, né? Ela não é aquele eritrócito redondinho, de bordas bem definidas, ou mais do que 5% de acantócitos na urina. A ausência de dismorfismo eritrocitário e a ausência de cilindros hemáticos não exclui a hematúria glomerular, tá? Agora,
As hematuras de origem não glomerular costumam se manifestar com uma coloração mais rósea, vermelho viva. Nesses casos, a gente pode encontrar coágulos, dependendo da quantidade, da monta do sangramento e da sua origem. Geralmente, a proteinúria é ausente ou ela é pouco significativa, é discreta, e a gente não tem dismorfismo eritrocitário e nem cilindros hemáticos. Quando a gente observa aqui, nos casos dos coágulos, as hematuras de origem não glomerular podem ter um sangramento suficiente a ponto de causar anemia, que é clinicamente significativa. Agora, as hematuras de origem não glomerular, elas não costumam causar isso. Então, não são sangramentos que causam anemia significativa. Se o paciente tiver uma hematura glomerular com anemia importante, outras causas para anemia têm que ser investigadas. Então, uma vez confirmada a hematura por meio do teste do EAS, a abordagem do médico vai ter o objetivo de definir, sempre que possível, a etiologia do paciente e identificar sinais de alarme que impliquem a necessidade de encaminhamento para o médico especialista. Isso nós vamos fazer por meio de uma anamnese minuciosa, que conte com uma história da moléstia atual, história patológica pregressa e história familiar do paciente, com exame físico completo, incluindo aferição de pressão arterial e peso, e exames complementares conforme necessário. Na maioria dos casos, a gente consegue estabelecer a etiologia ou de forma confirmada, ou pelo menos com uma hipótese forte, já por meio da anamnese e do exame físico. Então, os exames complementares vão ser mais direcionados. Então, vamos no passo a passo. Quando a gente vai começar a história da moléstia atual para o nosso paciente com hematuria macroscópica, a gente tem que saber se o que aconteceu com ele foi um episódio isolado ou se é mais um de vários episódios recorrentes de hematuria macroscópica que ele tem. Então, hematuria macroscópica recorrente pode acontecer nos pacientes que têm itus de repetição recorrente, nas glomerulopatias, na hematuria associada a exercícios físicos ou na síndrome de quebra-nozes. A gente tem que sempre saber se o paciente identifica algum evento desencadeante associado à hematuria. Exercícios físicos extenuantes, que podem estar associados ou à síndrome de quebra-nozes, ou à hematuria benigna associada a exercícios físicos extenuantes. Se tem história de impetigo e faringite precedendo o episódio de hematuria. Lembrando que o relato de uma infecção de vias aéreas superiores associado a um quadro de hematuria que acontece 2 a 3 dias após o início da infecção de vias aéreas, fala mais a favor de uma glomerulopatia primária, do tipo nefropatia por IgA. Agora, se você tem aquele tempo do episódio de faringite de 2 semanas para o início da hematuria, aí sim a gente vai pensar na glomerulonefrite pós-estreptocócico, difusa aguda pós-infecciosa. Além disso, os pacientes podem referir também, já na história da moléstia atual, traumas, que podem ser acidentais ou não, e o uso de medicações crônicas que podem estar associadas à inflamação também do parênquima renal ou da bexiga, como são casos dos anti-inflamatórios não esteroidais, o uso de ciclofosfamina e até os antihistamínicos. É importante a gente saber se o paciente consegue identificar em qual momento dentro da micção a hematuria acontece. Então, uma hematuria que ela é inicial em relação à micção, ela fala a favor de uma origem uretral, enquanto que a hematuria que acontece no final, e a gente vê que muitas vezes o paciente refere isso, eu faço xixi normal, e aí no final saem as gotinhas de sangue. Esse tipo de hematuria fala mais a favor de uma alteração à patologia da bexiga. Além disso, como a gente viu, a coloração e o relato de coágulos, eles também nos vão dar pistas sobre a origem glomerular ou não, como a gente viu no slide anterior. E nós temos que perguntar ativamente alguns sintomas associados. Então, perguntar ativamente sobre a história de lombalgia ou dor abdominal, lembrando da lombalgia com irradiação para a região inguinal, que fala muito a favor de litíase, história de polaciúria, de disúria, febre, de prurido ou irritação perineal, nos casos daqueles pacientes que têm, às vezes, vaginite ou uretrite, presença de edema, ou às vezes os pais não reconhecem como edema, mas falam que ganhou muito peso em pouco tempo. Quando a gente vai ver, não foi ganho ponderal, foi líquido mesmo. História de oligúria, que vai falar para a gente a favor de glomerulopatias. Artralgia, artrite, rache, que chamam atenção para quadros de lúpus ou glomerulopatia secundária a doenças sistêmicas. Além de diarreia, púrpura e presença de outros sangramentos, que podem direcionar, de repente, a glomerulopatia pós-infecciosa, ou uma CHU, a púrpura de Renault-Schönlein, ou a coagulopatias, como, por exemplo, as hemofilias. A gente tem que lembrar também de sempre perguntar sobre viagens recentes e sobre a procedência do paciente, porque nós temos áreas endêmicas
de, por exemplo, esquistossomose, nós temos áreas onde estão ocorrendo surtos de CHU, que podem ter cepas específicas de Escherichia coli, que já vão dar para a gente uma outra pista diagnóstica para o quadro de hematuria macroscópica do nosso paciente. Em relação à história patológica pregressa, também parece óbvio, mas a gente precisa perguntar ativamente sobre a história prévia de nefropatias já diagnosticadas, de infecções do trato urinário de repetição e de nefrolitise. E por incrível que pareça, às vezes os pacientes não se lembram de falar disso, tem uma hidronefrose importante, não lembram de falar que tem isso quando vão investigar a hematúria. Presença de síndromes diagnosticadas, de doenças autoimunes, como lúpus, púrpura de Raynaud-Schönlein. Também já peguei paciente no consultório com púrpura de Raynaud-Schönlein que veio para investigação de hematúria e só foi falar que teve púrpura porque no exame físico eu identifiquei as lesões, o paciente não pensou em contar na história. Presença de coagulopatias e hemoglobinopatias já conhecidas, uso crônico e recente de medicações, principalmente antibióticos, AS, anti-inflamatórios não esteroidais, história atual ou pregressa de neoplasias, déficits auditivos ou visuais, que vão direcionar, às vezes, o nosso pensamento para uma glomerulopatia primária, como a doença de Alport. E na hematúria macroscópica em neonatos, a gente tem que lembrar da história de asfixia perinatal ou de cateterismo umbilical, que podem ser relacionadas à trombose de veias renais. Na história familiar, devemos nos atentar à presença de consanguinidade, de história prévia de coagulopatias, de doença ou traço falciforme, tudo isso tem que ser perguntado ativamente, de nefropatias crônicas na família, glomerulopatias, doenças císticas, doenças policísticas, de doença renal terminal, algum parente que faça diálise ou já tenha feito transplante, história de nefrolitise, história de déficit auditivo congênito na família e de doenças autoimunes. O exame físico, então, ele tem que ser minucioso, deve incluir a aferição da temperatura e a observação da ictoscopia com procura de edema, observação de lesões cutâneas, que podem variar desde o rash, que podem ser vistos, por exemplo, no lúpus, quanto lesões sugestivas de impetigo, tanto atual quanto pregresso, às vezes a gente vê a cicatriz, né, do impetigo, a presença de púrpuras palpáveis ou não, de hematomas, que podem falar tanto a favor de coagulopatias como a favor de trauma. Com atenção especial, nós devemos ter na ictoscopia do períneo, porque escoriações, hematomas em períneo, podem falar também a favor de trauma, que pode ter sido acidental, pode ter sido secundário à manipulação da própria criança, principalmente meninos e meninas na idade mais nova, ou pode ser secundário a abuso e violência sexual, que vai ser a nossa maior preocupação, né? Lembrando que esses casos, se nós tivermos qualquer suspeita, tem que ser notificados. No exame abdominal, se tem dor à palpação abdominal ou dor à percussão, no caso de um sinal de Giordani positivo para pielonefrite, presença de massas abdominais ou visceromegalias. Lembrando que a presença de massa abdominal costuma ser o primeiro sinal do diagnóstico do tumor de Wilms, né, ou nefroblastoma. Presença de varicocele em meninos de início recente associada à hematúria pode falar para a gente a favor de uma trombose de veias renais. Sopro cardíaco, que se o paciente não tiver nenhuma outra causa justificável, a gente tem que investigar endocardite subaguda como causa de glomerulopatia. E, por último, mais ou menos importante, a pressão arterial, que sempre tem que ser aferida nesses pacientes. Então, partindo para os exames complementares, na maioria das vezes, com a história e o exame físico, nós já temos ali uma etiologia para poder direcionar a realização dos exames complementares, que podem ser solicitados exames urinários, como urocultura, a pesquisa de distúrbios metabólicos, como calciúria e uricosúria, em urina de 24 horas ou urina isolada, sempre de preferência a urina de 24 horas nesses casos, proteinúria. Dos exames séricos, podemos solicitar função renal, os eletrólitos, albumina, pensando em glomerulopatia com proteinúria nefrótica, hemograma e eletroforese de proteína, quando você suspeita de doença ou traço falciforme, principalmente nos pacientes negros ou pardos, pesquisa de complemento, FAM, ANCA e ASO, quando nós suspeitamos de doenças autoimunes associadas, do exame de imagem, o ultrassom, que pode ser com ou sem Doppler, de acordo com a suspeita etiológica, e tomografia de abdômen com contraste, angiotomografia, angiorressonância, de acordo com a suspeita etiológica ou os resultados do ultrassom de rins e vias urinárias, cistoscopia, se ao ultrassom você já identifica alguma massa vesical, ou se a história é muito sugestiva de cistite inflamatória e é uma história persistente e recorrente.
E a pesquisa de hematúria e pesquisa de malformações, principalmente de doença renal policística em parentes de primeiro grau, também vão fazer parte da nossa propedêutica diagnóstica. Então, pensando numa abordagem mais prática, eu vou tentar apresentar para vocês uma forma para a gente investigar a hematuria macroscópica, uma vez que a gente já tem estabelecido se essa hematuria tem uma origem glomerular ou não glomerular. Então, sabendo que a nossa hematuria é de origem não glomerular, nós vamos começar investigando se o paciente tem uma história e um exame físico compatíveis com o trauma. Isso partindo do princípio que vai ser, por exemplo, um trauma renal contuso num paciente com estabilidade hemodinâmica, tá? Nesses casos, se tiver história do trauma, foi praticando atividade física, levou uma bolada nas costas e começou a fazer xixi com sangue, nós vamos pedir hemograma, função renal e tomografia de abdômen e pelve com contraste intravenoso e via oral e tratar de acordo. Se o paciente não tem história de trauma, nós vamos investigar se ele tem sinais ou sintomas de infecção do trato urinário. Como a gente já falou, vai ser a principal causa de hematuria macroscópica na faixa etária pediátrica. Então, isso vai ser uma história de disúria, febre, dor em flancos, urgência polaciúria, dor suprapúbica, leucocitúria ou EAS. Nesses pacientes, nós vamos solicitar urocultura e um ultrassom de rins e vias urinárias, tá? Vamos tratar adequadamente e depois nós vamos repetir o EAS 2 a 3 semanas após finalizar o tratamento da infecção urinária para determinar se a hematuria realmente foi secundária à infecção ou se ela foi um gatilho para alguma doença pré-existente do paciente, para alguma glomerulopatia. O paciente não tem sinais e sintomas de infecção do trato urinário. Nós vamos investigar se ele tem sinais e sintomas de irritação perineal, ou uretral ou vaginal. Então, às vezes, o próprio paciente refere manipulação. Já tive menino que o pai e a mãe falam que descobriu o pipi, estava brincando demais, ao exame físico a gente viu que tinha lesão. História de corpo estranho, história de secreção pela uretra, secreção e meato uretral, a observação de secreção, escoriações e hematomas ao exame físico, e o fato da hematúria, se o paciente conseguir distinguir isso, os pais conseguirem distinguir, ser inicial na micção. Isso fala a favor de uma origem uretral também. Identificando uma causa de irritação perineal, uretral ou vaginal, nós vamos tratar o paciente de acordo. Então, se for uma vaginite por cândida, ou se for uma balanopostite, vamos tratar de acordo com a causa específica. Não tem essa história, vamos investigar litíase. Então, tem história de litíase prévia, tem história familiar de litíase, um erro alimentar importante, uso de medicamentos que favorecem a litíase, como topiramato, uso crônico de furosemida, dor em flanco, aquela característica cólica nefrética. Se sim, nós vamos solicitar um estudo metabólico desse paciente, de preferência 2 amostras de urinas 24 horas com esse estudo metabólico, se não, a amostra isolada, solicitar a função renal e o ultrassom é o exame de escolha na investigação inicial. O ultrassom não precisa ter o Doppler. Veio negativo, sem presença de cálculos, mas a história é muito sugestiva, nós vamos pedir a tomografia sem contraste, que vai ser o exame padrão ouro para identificação de cálculos menores ou localizados em ureter, que são, às vezes, dificilmente visualizados pelo ultrassom. O paciente não tem litíase. Será que ele tem, então, história que vai ser sugestiva de síndrome de quebra-nozes? Que vai ser o quê? Uma história de um paciente que tem hematuria macroscópica recorrente, associada a exercício físico, não necessariamente sendo exercício físico extenuante, e que não tenha nenhum outro sinal de alarme, nem nos exames complementares e nem na história dele. Se tiver, nós vamos pedir um ultrassom Doppler. O que é a síndrome de quebra-nozes, né? Ela vai ser uma situação onde há uma compressão externa da veia renal esquerda entre a região proximal da artéria mesentérica superior e a aorta, a sua emergência na aorta. Então, a gente pode pedir um ultrassom Doppler e a gente sempre tem que avisar o radiologista qual que é a nossa hipótese diagnóstica para ele tentar calcular esse ângulo entre a região proximal da artéria mesentérica superior e a aorta. E se ainda assim o ultrassom vier normal, o Doppler, mas a história for muito sugestiva, a gente pode pedir uma angiotomografia ou angiorressonância, que vão ser exames mais sensíveis para poder realizar esse diagnóstico. O paciente aqui tem... Pronto, exemplo de uma tomografia para vocês, aonde a gente vê aqui a veia renal esquerda com a região do afilamento entre a porção proximal da artéria mesentérica superior e a aorta aqui embaixo. É uma situação benigna, tá? Geralmente o paciente tem hematuria macro isoladamente, mas algumas vezes ele pode referir dor no flanco associado a esse episódio de hematuria também. Então faz um diagnóstico diferencial com a litíase, né?
Se o paciente... outro diagnóstico que a gente tem que pensar aqui, se a gente realiza esse estudo Doppler, o paciente não tem a síndrome de Kebler-Nozes, o ângulo é bom, mas a história é muito característica, a gente tem que pensar também na hematúria benigna associada a exercícios físicos extenuantes, que é uma condição que a gente ainda não tem uma fisiopatologia muito bem explicada, mas que sugere-se que seja ou por conta de microtraumas repetitivos que podem acontecer numa bexiga vazia, que acontece, por exemplo, nos pacientes que são maratonistas de grandes distâncias ou que fazem natação por grandes distâncias, ou mesmo episódios de microinfartos ou microisquemias renais, quando você tem o desvio da perfusão para os músculos que estão sendo solicitados, ao invés de ter uma perfusão adequada do rim. Então, essa é uma outra fisiopatologia postulada para essa situação. Mas chegamos ao final e o nosso paciente não tem nada na anamnese, exame físico, EAS, que diga para a gente de onde que vem essa hematúria não glomerular dele. Então, nesses casos, a gente vai fazer uma triagem com EAS, com pesquisa de dismorfismo eritrocitário, e aí vão ser pelo menos 3 exames, cada um em uma semana diferente, em 3 ocasiões diferentes. Vamos solicitar urocultura, pesquisa metabólica de calciúria, uricosúria e proteinúria, e urina 24 horas ou amostra de urina isolada. Vamos pedir um ultrassom de rins e vias urinárias com Doppler para visualização dos vasos renais, hemograma e eletroforese de proteínas para investigar traço falciforme, coagulograma para excluir coagulopatias, função renal. E, caso o paciente tenha um ultrassom e um Doppler normais, a gente pode complementar, e o restante dos exames vierem negativos, a gente pode complementar a pesquisa com uma tomografia com e sem contraste. E se por acaso tiver uma história muito importante que sugira patologia vesical, uma cistite inflamatória, então paciente com muita dor suprapúbica, que tem sempre uroculturas negativas, não é infeccioso, você já tratou com antibiótico, já pesquisou tuberculose renal, e ainda assim você não encontra uma causa infecciosa, nem o uso atual de uma medicação, nesses casos a cistoscopia vai ser indicada. Se com esses exames a gente encontra uma etiologia, nós vamos encaminhar o paciente para o tratamento específico. Se não, a gente vai complementar com o restante de exames que são utilizados na investigação de glomerulopatias. Então, hematúria macroscópica glomerular. Uma vez que a gente tenha esse diagnóstico e que a gente já estabeleceu que não é um caso de glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica, porque quando a história e o exame físico são muito sugestivos, a gente vai pedir os exames complementares direcionados, né? Se não tem essa história e esses exames muito específicos, nós vamos fazer essa triagem que está aí para vocês. Então, a função renal, eletrólitos, pesquisa de proteinúria, de albuminúria e albuminemia, hemograma, aslo, complemento, FAM, ANCA e as sorologias, pelo menos para HIV, hepatite B e hepatite C, e a gente recomenda também, se tiver disponível no serviço, para Epstein-Barr e citomegalovírus. Sempre nesses pacientes, realizar também ultrassom de rins e vias urinárias. Se tiver sopro ao exame físico, fazer um ecocardiograma para a gente poder excluir a glomerulonefrite associada à endocardite subaguda, que pode ter sintomas muito inespecíficos e passar batido. E se nós suspeitamos de glomerulopatia sem uma etiologia especificada e o paciente tem uma história familiar de glomerulopatia ou de doença renal crônica por etiologia não conhecida, nós temos que pedir um EAS para os parentes de primeiro grau e investigar hematúria e proteinúria nesses parentes também. No geral, as glomerulopatias, nós vamos utilizar o resultado do complemento para direcionar a investigação diagnóstica. Então, aqueles pacientes que têm hematúria glomerular com complemento consumido, eles podem ter glomerulonefrite difusa aguda pós-infecciosa, podem ter uma membrana proliferativa, pode ser uma glomerulonefrite por lúpus ou associada a endocardite bacteriana subaguda. Naqueles onde o complemento é normal, nós temos que pensar na nefropatia por IgA, na nefropatia associada à púrpura de Raynaud online, em vasculites, nas microangiopatias trombóticas, na doença de membrana fina, doença de Alport, e em outras glomerulopatias primárias, como a síndrome de Goodpasture. Mas nisso tudo, então, quanto que eu encaminho para o urologista, quanto que eu encaminho para o nefrologista, né? Então, ao urologista, nós vamos encaminhar todos os pacientes que têm história de trauma renal ou trauma uretral, aqueles com história de litíase, principalmente os com cálculos acima de 5 milímetros, pacientes com tumores vesicais ou renais e os pacientes com malformações do trato urinário, que são passíveis de correção cirúrgica, como, por exemplo, as estenoses de Jupe. E para o nefrologista,
nós vamos encaminhar todos os pacientes, independente da etiologia da hematúria, se tiverem os seguintes sinais de alarme: a redução da função renal, a hipertensão, se tiverem história familiar de nefropatia, se tiverem sintomas sistêmicos associados ao episódio. Vamos encaminhar os pacientes com hematúria macroscópica que seja recorrente, mesmo que ele não tenha nenhum desses sinais de alarme associados. E vamos encaminhar os pacientes onde a hematúria macroscópica se resolveu, mas que ficou depois uma hematúria microscópica ou persistente ou intermitente. Então, aqueles exames ali da investigação, vocês vão realizar para adiantar a vida do paciente, para excluir urgências, mas os pacientes com glomerulopatias, doenças glomerulares, vão ser encaminhados ao nefrologista. Aquelas hematúrias de origem não glomerular vão ser encaminhadas ao nefrologista, quando forem associadas a malformações do trato urinário, trombose de veias renais, litíases ou outras alterações metabólicas, como hipercalciúria ou hiperuricosúria sem litíase associadas à hematúria, e as nefrites e cistites medicamentosas. As causas glomerulares, nós vamos encaminhar todas para o nefrologista, né, como eu já havia falado, e vamos encaminhar os pacientes com glomerulonefrite pós-infecciosa, pós-estreptocócica, que fogem da evolução natural que nós esperamos. Então, aqueles que abrem uma GNPE com proteinúria nefrótica, aqueles que têm um complemento normal à apresentação, ou que depois na evolução se mostram com uma hipocomplementemia persistente. Então, essa é a abordagem geral que a gente vai ter. Muito obrigada, feliz Dia das Mulheres para vocês. E agora é com você, Sheila. Tá no mudo. Perdão. Eu adorei a aula, eu achei que ela foi, assim, bem objetiva, acho que não faltou nada, pelo menos, assim, a gente que tem essa visão do nefrologista, né? Eu acho que tudo que deveria ser falado aqui na aula não deixou nada a desejar, mas eu vejo que teve muita informação, então eu imagino que as pessoas tenham dúvidas, né? Queiram discutir alguma coisa, então fiquem à vontade para fazerem perguntas pelo chat, e aí a Luísa vai respondendo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu fiquei contente que tem mais de 60 pessoas assistindo a aula. Eita. Muito bom, né? Eu imagino todo esse povo dentro de uma sala, né? Eu acho que a mensagem final assim, mais importante da aula seria que o pediatra geral nem sempre vai conseguir completar a abordagem terapêutica e definir a etiologia do paciente com hematúria macroscópica, mas ele consegue fazer aquela investigação inicial e deve fazer para que a gente exclua situações de urgência. E para ajudar o próprio especialista, quando o especialista for solicitado para avaliar o paciente, né? A gente ganha tempo. Uhum. Olha, a gente tem uma pergunta aqui da Camila Venuto. Ela está perguntando se a Anjo-TC ela pode sempre substituir a ultrassom com Doppler. Ela pode ser a angiotomografia ou a angiorressonância. Pela quantidade menor de radiação, se o paciente não tem alteração de função renal, eu prefiro até a angiorressonância, sabe? Mas a gente vai escolher esses exames quando o ultrassom com Doppler realmente não te deu a resposta, mas a sua hipótese ainda é uma hipótese forte para alteração de vasos renais. No caso da síndrome de quebra-nozes ou uma trombose venosa, então pode sim. Porque o padrão ouro, na verdade, seria uma venografia, né? Uma arteriografia que a gente não vai fazer nos pacientes pediátricos, a princípio. Uhum. Tá. O que ela está comentando aqui, que na SES não está conseguindo fazer o Doppler, né? Então, às vezes, esses exames, eles poderiam substituir por conta disso, né? Às vezes vale mais a pena, dependendo da condição do paciente, claro, né? A gente vê se eles não conseguem, se for um paciente ambulatorial, realizar esse exame pelo particular. A gente tem clínicas que conseguem um preço de custo, né, Sheila? Que a gente vê, assim, que vários pacientes conseguem
conseguem arcar com esse custo. E se não, vale sempre tentar regulação para algum serviço que tem o Doppler primeiro, a gente pensando sempre em poupar a criança de um exame que vai ser mais invasivo, né? E com radiação. Aqui tem uma observação da Natália Cunha, mas eu não estou entendendo se é uma pergunta ou se ela está só comentando, né? Casos de hematúria microscópica intermitente com diarreia associada em escolar com histórico neonatal de enterocolite e ressecção de jejum. Ah, tá. Ela está perguntando o que investigar. Mas aí, nesse caso, é hematúria microscópica, né? Que ela está perguntando. Se você puder dar uma perguntada. Os casos de hematúria microscópica, eles têm outra propedêutica, né? Uma parte inicial é realmente muito semelhante à da hematúria macro, mas a gente sempre tem que pensar que, por exemplo, se a criança tem uma história que ela falou que teve enterocolite, ressecção de jejum, não parece para a gente que teve aí uma internação prolongada em UTI neonatal, UTI pediátrica, pode ter tido lesão renal aguda associada dentro dessas complicações, pós-cirurgia, pós a enterocolite, pode ter uma doença renal aí, já sequelar, né? De repente, um episódio de lesão renal aguda anterior, então isso tem que ser investigado também. E a primeira coisa vai ser aquilo da gente confirmar se realmente tem hematúria microscópica intermitente, ou seja, num período de 3 meses, você tem pelo menos aí 3 exames com hematúria, você vai encaminhar ele para o nefropediatra e a gente vai completar a investigação com a pesquisa de microalbuminúria, tem que avaliar a pressão arterial desse paciente. E a questão da hematúria microscópica é que a intermitente, ela pode ser presente em crianças sem nenhuma doença renal em até 30% dos casos. Então, a gente tem vários pacientes em ambulatório que fazem acompanhamento por hematúria microscópica, onde a gente fica monitorizando o surgimento de sinais de alarme. A gente não necessariamente realiza biópsia, nem vai chegar a nenhuma etiologia específica. É um quadro benigno que pode acometer crianças saudáveis. Mas, para isso, a gente tem que excluir a nefropatia primeiro. Luísa, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. Qual seria a indicação de biópsia renal dentro desse contexto, né, da sua aula de hoje de hematúria macroscópica? Qual seria, quando a gente pensaria numa indicação de biópsia renal? Então, a gente vai pensar em biópsia renal naqueles pacientes que têm suspeita de hematúria macroscópica por glomerulopatias, onde a gente não conseguiu diagnosticar essa glomerulopatia, saber a etiologia específica, ou quando for uma glomerulopatia que a gente tem etiologia, mas que tem sinais de alarme associados. Então, por exemplo, uma glomerulonefrite pós-estreptocócica, que depois de 3 meses persiste com complemento consumido, com redução do complemento, esse paciente vai precisar de uma biópsia, mesmo você já tendo a etiologia dele. Uma criança que tem uma hematúria com história familiar de vários parentes de 1º grau, de 2º grau e com doença renal terminal, em diálise, por exemplo, que tem hematúria dismórfica associada a proteinúria ou hipertensão ou piora da função renal, esses pacientes também vão ser biopsiados. Então, a presença de, além da hematúria, pressão arterial alterada, função renal alterada ou proteinúria são indicativos da biópsia renal. Aí pode ser uma coisa que o pediatra já pode ir conversando e falando para a mãe, que pode ser necessário no futuro, que isso facilita a nossa conversa lá na frente, né, Sheila? Quando o especialista chega também, se os pais já foram orientados sobre essa possibilidade. Certo, obrigada. Se alguém tiver mais alguma dúvida, vamos aproveitar. Vamos lá, gente. Eu gostei muito da aula porque ela foi bem didática, sabe? Então, você falou desde a abordagem, né, na emergência até depois, quando a gente tem aquela estabilidade, né, do paciente, vai fazer uma investigação mais aprofundada, né?
Uhum. Uma situação que a gente vê muito, né, Sheila, que eu acho que para a gente é desafiadora também, é que como hematura macro, ela traz uma ansiedade muito grande para a família. Uhum, Muitas vezes a gente já tem um diagnóstico de uma condição benigna, então, por exemplo, síndrome de quebra-nozes, né? Que o pediatra, ele se sente, às vezes, compelido a encaminhar para o especialista porque os pais têm uma ansiedade imensa e acham que tem que ser investigada uma doença renal, porque pode ter uma doença renal específica. E mesmo já na mão do especialista, a gente tem a dificuldade, né? uhum. E dizer para eles que eles vão continuar com esse episódio de hematuria recorrente, que isso não vai trazer problema nenhum para o paciente. Então, isso é um obstáculo que a gente tem às vezes dentro do ambulatório, precisa algumas vezes até de avaliação junto com a psicologia da família e do paciente também. E a gente vê também muitos casos de crianças com pacientes com hematura macroscópica na emergência, que mesmo com EAS não sugestivo de infecção, acabam saindo com uma receita de antibiótico, né? Isso. Então, às vezes até isso pode mascarar o problema real que o paciente vem a ter, né? Tem uma pergunta aqui: tem viroses que causam hematúrias transitórias? Como fazer o controle? Temos sim. Do ponto de vista de hematuria microscópica, várias infecções podem causar inflamação renal suficiente, mesmo infecção de outros sítios, para provocar um nível pequeno, um grau pequeno de hematuria microscópica. Então, hematuria microscópica, às vezes em vigência de uma febre, principalmente paciente com febre, né? Paciente que teve um quadro de influenza, com uma febre de 40 graus, você fez o ES, tinha um pouquinho de leucocitura, um pouquinho de hematuria. Esse paciente, passando o quadro de infecção, você vai repetir o EAS dele, dali a 2, 3 semanas, assim como a gente faz na ITU. Agora, hematuria macroscópica pode ser causada, a gente vê principalmente por adenovírus. Em outros contextos, a gente pode ver hematuria macroscópica também provocada por infecção por BK vírus, poliomavírus e até citomegalovírus, mas isso vai causar geralmente sintoma dessa monta em paciente que é imunodeprimido, ou que é transplantado renal, ou tem transplante de medula óssea ou de outro órgão sólido. Aí nesses a gente pode encontrar também hematuria macroscópica viral. Mesma coisa, a gente espera quando o tratamento da infecção já tiver sido completado, dali a 2 a 3 semanas após a finalização do tratamento, você vai repetir o EAS para saber se aquela hematuria persiste ou não. Certo. Eu acho que conseguiu responder aqui a todas as questões. Mais alguma questão, pessoal? Vamos aguardar mais um pouquinho. Acho que a nossa maior dificuldade na secretaria é o acesso aos exames de investigação, principalmente de glomerulopatias, né, Sheila? Os de imagem a gente até consegue, em um hospital ou outro, tomografia, às vezes até ressonância, mas complemento, FAM, ASLO. Muitas vezes a gente se vê em situações sem o acesso a esses exames que fariam diferença para você determinar, né? O diagnóstico etiológico, mesmo a origem da hematura. Não ter o acesso ao dismorfismo eritrocitário já é ruim, né, na secretaria. E aí vai depender também de quem está fazendo o exame, né? Então, que ele pode até dar falso negativo. Sim. E muitas vezes a gente tem que repetir o exame e não chegar a nenhuma conclusão, né? E no Hospital da Criança a gente não tem ASLO, né? Por Sim. incrível que pareça. Tem outros hospitais, né, às vezes, mas não tem no Hospital da Tem, Criança. geralmente na secretaria que eu me lembre, sim. No geral tem, né? Mas é porque tem época que está faltando em todo canto, né? Mas no Hospital da Criança mesmo, ele não está dentro não está cadastrado como exame de rotina. Aqui tem mais uma pergunta. Primeiro tem uma observação aqui da Camila, que ela diz que acaba, se chorar no laboratório, consegue fazer o dismorfismo. E não tem Bom. mais álcool
Canto nenhum. Ah, eu achava que ainda tinha, porque antes tinha. Então, o negócio está bem complicado mesmo para a gente, né? É. É ruim porque fica muito dependente do complemento daí, né, sem o asma. Isso, exatamente. Então, tem mais uma pergunta aqui. Como faria o segmento de trombose de veia renal em recém-nascido? Tá? Então, nesses casos, a gente tem que avaliar a função renal do paciente, então, com a coleta dos exames séricos de gasometria, os eletrólitos, a ureia e a creatinina, até para a gente saber se nesse recém-nascido o rim contralateral ele está dando conta, né, do metabolismo do paciente, e a gente tem que avaliar qual foi o grau dessa trombose. Se a gente observa, por um exame, às vezes, de cintilografia, que o paciente não tem função residual, a gente vai entrar com anticoagulante, que vai entrar como terapêutico no início, mas se é um rim que não funciona mais, a gente vai sempre tentar manter a conduta conservadora primeiro. Mas a maioria das vezes a gente vai entrar com anticoagulante primeiro e aguardar um tempo para saber o que vai ter de função renal residual nesse paciente. Uhum. A Ticiane está perguntando aqui como interpretar o exame de dismorfismo eritrocitário. Qual o valor de referência? Você chegou a mostrar na aula, né? Pode dar uma relembrada aí, Luísa? Posso sim. Esse valor de referência também varia, viu, às vezes de laboratório, então vale a pena dar uma olhadinha, que dependendo do laboratório particular, eles colocam do lado o valor de referência. Mas o dismorfismo eritrocitário, Ticiane, vai ser você pesquisar hemácias de morfologia alterada dentro daquele pool de hemácias que você observou no EAS do paciente. Então, a presença de mais de 30% a 40% de hemácias dismórficas vai ser diagnóstico, ou a presença de que mais de 5% de acantócitos. Acantócito é um tipo específico de hemácia dismórfica, onde ela parece um anelzinho. Foi aquela que eu mostrei até no slide também. Ela faz um círculo e aí na ponta uma bolinha ao lado. Esse é o acantócito. Então, mais que 5% de acantócitos ou 30 a 40% de dismorfismo, a gente considera um exame com dismorfismo positivo. E isso quer dizer que tem hematura glomerular. Certo. Luísa, e no paciente transplantado? Eu sei que a gente que vai depender também da doença de base, né? Do paciente transplantado renal. Às vezes é um paciente que tem uma malformação urinária e mantém infecções, né? De repetição, infecção urinária de repetição, cistite. Mas, de um modo geral, um paciente transplantado renal que chega na emergência com hematura macroscópica, o que que a gente tem que pensar que possa Então, ser? como você já mesma na pergunta começou a falar, a gente tem que saber qual que é a doença prévia desse paciente que levou ele à perda da função renal. Então, se for uma glomerulopatia, ele pode estar tendo uma recidiva dessa glomerulopatia, como é o caso, às vezes, de GESP recorrente, de glomerulopatia por C3, né? Pode causar hematuria macroscópica também. Nós temos que pensar, quando a gente vai pensar em infecção, sempre infecção trato urinário, nesses pacientes também, aí tu vai ser a principal causa de hematuria macroscópica, só que a gente tem que pensar não só na bacteriana, a gente tem que pensar também naquelas provocadas por vírus, por outros vírus, como, por exemplo, o BK vírus, o poliomielovírus que eu falei, e o citomegalo, né, que são oportunistas, vírus oportunistas. E, às vezes, esses pacientes fazem litíase também. Se eles tiverem algum tipo de estenose no ureter que foi implantado, ou já história prévia de litíase, a gente tem que lembrar da litíase também. Mas, maioria das vezes, vai ser infecção do trato urinário que esses pacientes vão ter. E falando já dessa ITU como principal causa, você tinha chamado a atenção bem, Sheila, no início, desses pacientes que às vezes não têm um ES sugestivo e saem com diagnóstico de infecção trato urinário justificando a hematúria, né? E a gente tem que lembrar de pesquisar a tuberculose renal também, tá? Tuberculose renal e infecção fúngica nos pacientes que às vezes têm um EAS com leucocitúria, com hematúria, mas a urocultura vem persistentemente negativa. Uhum. E a tuberculose renal não vai acometer causar sintomas só em paciente imunodeprimido, não. A gente vê em paciente previamente rígido. Certo. Obrigada.
A gente está recebendo aqui o Feliz Dia do Nefrologista. É Obrigada! verdade. Eu estou vendo aqui que na plateia tem uma turma aí de nefrologista pediátrico, né? Tem. Parabéns para os nefros. Muita gente boa aqui. Então, a gente está completando agora 1 hora mais ou menos, né? Que a gente está online. Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu acho que ainda cabe mais uma pergunta ou duas. Mas eu estou vendo o pessoal bem tímido aqui. Bom. Foi uma conversa mais geral, né? Não foi para conversar É. sobre etiologias específicas. Uhum. Mas talvez outro dia a gente possa conversar também sobre infecção trato urinário especificamente, ou sobre a glomerulonefrite pós-estreptocócica, que a gente vê muito, né? Em pronto-socorro, pediatra geral vê muito em pronto-socorro, enfermaria. Uhum. Então, eu até falei no início, né? Quem tiver alguma sugestão de tema que queira discutir, né? Trazer aqui para a comunidade pediátrica, né? Para a gente discutir, que fiquem à vontade e vai ser legal saber o que vocês têm interesse de discutir. Bom, então acho que dá para a gente encerrar, né? Eu queria agradecer a apresentação da Luísa. Luísa fez uma aula assim bem didática, bem completa. E queria agradecer também a presença de todos, né? A paciência também, né? De estar nesse horário que já está todo mundo cansado, passou o dia trabalhando, ainda assistir uma aula, né? Mas a gente está vivendo um momento que é a maneira que a gente tem de se comunicar, da gente manter esse contato, né? Já que a gente não está conseguindo fazer os eventos presenciais. Isso está sendo muito bom, né? Que aí a gente está conseguindo tirar muitas dúvidas, né? Aprender muito e aproveitar também para discutir muitos casos interessantes. Então, Luísa, muito obrigada, tá? Pela sua aula. Eu achei que foi, assim, bem completa mesmo. E eu convido todos vocês a assistirem na próxima quinta-feira a aula da doutora Kélia Regina Xavier, que ela vai fazer uma apresentação especial em homenagem ao Dia Mundial do Rim, que vai ser na próxima quinta-feira, dia 11 de março. Luísa, você tem alguma coisa para falar? Queria agradecer a oportunidade da aula e a presença do pessoal que ficou aqui na apresentação. Se tiverem alguma dúvida ou se alguém quiser a apresentação depois, pode mandar um e-mail, encaminhar, que eu envio sem problemas. E não percam a aula da doutora Kélia. A doutora Kélia apresenta muito bem. Com certeza vai ter muito a adicionar para a gente. Com certeza. Então tá, gente. Boa noite a todos e até a próxima quinta-feira. Boa noite, gente. Boa noite.